Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar mais um pouco sobre a marca da besta. Eu já tenho vídeos no canal falando sobre a marca da besta. Vou deixar o link para vocês aí no comentário fixo para vocês seguirem também esses estudos anteriores. Agora nesse vídeo eu quero trazer pelo menos uns 2 acréscimos. Você acredita que a marca da besta ela é só literal ou ela é também espiritual? Ou você acredita que a marca da besta é só espiritual e não tem nada a ver com literal? Tem pessoas que acreditam só em um e acreditam só em outro. Tem pessoas também que acreditam que a marca da besta é o decreto dominical. Se você conhece alguém que acredita nisso, compartilhe esse vídeo para essa pessoa e faça um bem para ela. O objetivo desse vídeo é instruir. Instrução para o povo de Deus que vai estar na grande tribulação e que precisa saber de antemão o que é marca da besta, o que é besta, o que é deserto, o que são 2 testemunhas. Tudo isso está relacionado. Pessoas precisam saber disso antes que venham os toques das trombetas. As pessoas que pregam o decreto dominical como sendo marca da besta, consequentemente pregam a besta vindo do papado e essas pessoas estão dormindo, não podem fazer nada para edificar a igreja nesse tempo. Aliás, estudando as profecias desse grupo de pessoa, vocês veem que não pode edificar nada no momento atual. Eles não conseguem enxergar nem a malignidade do mundo. Só enxerga coisas de livro, só enxerga papado, só enxerga coisas antigas. Eu separei aqui acréscimos para você que quer saber, para você que não somente quer saber, mas que pensa no seu próximo, nos seus irmãos ou no seu filho, na sua filha, no futuro. Pensa neles e quer instruir eles para dar direção para eles a como agirem quando vier o toque das trombetas. Porque quando vier o toque das trombetas, a marca da besta já estará prontinha para ser imposta sobre a humanidade. A marca da besta já está na terra. As pessoas já estão seladas. Pensa que não? Tem pessoas que já estão seladas. Não tem como você precisar isso, mas se você olhar com atenção, se você observar com atenção, tem pessoas que já estão seladas com a marca da besta. Mas que marca da besta é essa? Como elas já estariam seladas? Pessoas que pregam o decreto dominical como sendo marca da besta, nem sequer conhecem festas, porque elas pregam que as festas já se cumpriram em Cristo. Então, as festas de Deus que são santas e falam a respeito de tempos determinados, não tem valor para elas. Então, essas pessoas dormem. Eu separei aqui 2 textos. Um se encontra em Êxodo capítulo 13, do verso 3 ao 10, e o outro em Deuteronômio capítulo 11, do verso 8 ao 19. Os 2 textos envolvem coisas da antiga aliança e da nova aliança, principalmente as festas, que falam das obras de Cristo. E claro, também tem um texto de Apocalipse 13, onde aparece a marca da besta pra gente. Mas Deus falou coisas incríveis no livro da lei, para que a gente entendesse com mais precisão as coisas que são relacionadas à marca da besta e pudesse compreender de antemão todas essas coisas, para que a gente mesmo se preparasse e preparasse os nossos irmãos para esse momento. Então vamos lá. A marca da besta não pode ser somente literal e não pode ser somente espiritual. Eu acredito tanto literalmente como espiritualmente, os 2 no mesmo nível, porque ela tem que ser literal, porque a marca da besta depende da inteligência artificial, depende desse mundo como está hoje, depende do olho da besta. Você já ouviu falar isso nos meus vídeos, né? O chifre pequeno de Daniel 7 tinha olhos como olhos de homem, mas não eram olhos de homem, não era olhos de homem. É olhos como olhos de homem. Significa que são olhos que ficam monitorando os homens. O reino, o último reino, tem essa característica e também tem boca que blasfema. O último reino também terá uma característica que você vê que só era possível nesse mundo, nesse momento. Os homens farão uma imagem para a besta. E essa imagem vai falar. Mas essa imagem que fala foi construída pelos homens. O que vocês acham que os homens iriam utilizar para construir uma imagem da besta hoje? E por que também tem que ter uma imagem para a besta? Então é claro que são estudos que eu já falei no canal. Já falei o que é a besta, o porquê da imagem, e ela que controlará a marca. Então tem que ser literal. Sem inteligência artificial não tem como ter controle. Só que a marca também é espiritual. Sabe por quê? Espiritual no sentido de que os homens estarão sendo guiados pelo espírito mau, que é o espírito do anticristo, estarão sendo guiados por esse espírito
prontos para aceitarem o sistema quando for imposto. Porque ninguém pode comprar e nem vender. E comprar e vender é literal. Tem gente adventista que diz que isso é espiritual. Ou seja, o sono é muito grande. E ainda eles dizem que eles são as duas testemunhas do Apocalipse. É um povo muito arrogante mesmo, né? Compartilha esse vídeo com eles. Esse vídeo queria que chegasse mais neles do que em pessoas que não são adventistas. Muitas pessoas já estão sendo guiadas espiritualmente, sendo seduzidas por este mundo, porque em Apocalipse 12 diz que o dragão é o sedutor do mundo inteiro. Olha para esse mundo. Como é que nós somos seduzidos por este mundo? Nós estamos sendo encurralados, pressionados, sabe? O diabo está colocando uma barreira ao nosso redor e nós, querendo ou não, estamos fazendo parte desse sistema e a marca já está aí. E por muitos homens estarem sendo guiados pelo espírito mal, pelas suas obras, pela sua mente e pelas obras das suas mãos, vocês já podem ver que eles já estão selados, mesmo ainda não tendo chegado o momento de selar, o momento do diabo marcar os seus. Mas espiritualmente, nesse sentido que eu estou dizendo, já estão marcados. Falta só o momento de acontecer essa marcação para que a imagem da besta tenha controle sobre os homens e faça morrer todos aqueles que não adorarem a imagem da besta, que foi construída pelos homens. Aí está a inteligência artificial. Então o povo que não conseguiu enxergar isso ainda tem que acordar. Decreto dominical. Isso chega a ser uma coisa que chega a ser até irritante, chega a me irritar. Pessoas que pregam e que acreditam num besterol desse. Separei aqui 2 textos, e esses textos são importantíssimos. Vamos lá, Êxodo 13, do verso 3 ao verso 10. Diz assim: Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dá, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda o fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez quando saí da terra do Egito. Agora olha o verso 9. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. A palavra determinado tempo aqui é a palavra moed, que é usado diretamente para falar das festas. E de fato Deus está falando da festa aqui. De qual festa? Da Páscoa e dos asmos. Porque está falando do dia que eles saíram do Egito, dia 14 do mês 1, e a Páscoa começa a ser comemorada dia 15 e vai até o dia 21. São 7 dias de pães asmos, e a festa da Páscoa também é chamada de festa de 7 dias. O porquê que é importante saber sobre isso e estar atento nas festas de Deus, que são os tempos determinados? Porque Deus disse que essa festa seria como sinal na mão e por memorial entre os olhos. Essa é a marca de Deus, porque a Páscoa fala do Filho de Deus, fala de Jesus. Quando Jesus morreu, o que ele disse? Está consumado. Mas será que as suas obras estariam todas consumadas no momento que ele morreu? Será que ele estaria falando, está consumado a lei da antiga aliança? Sim, pode-se dizer que sim. Mas e todas as suas demais obras que teriam que acontecer? Aliás, as festas teriam que se cumprir ainda. As primícias teriam que se cumprir. O Pentecoste teria que se cumprir, todas as demais. Quando ele disse está consumado, ele quer dizer que ele venceu. Tudo que haveria de acontecer após a morte dele estaria garantido por ele. Porque se como homem ele falhasse, se como homem ele pecasse e não morresse pelos nossos pecados, as demais festas não aconteceriam, porque o Pai não aceitaria o sacrifício verdadeiro do seu Filho.
o verdadeiro sacrifício que estava simbolizado na festa. Como ele morreu vencedor, então o Pai aceitou o sacrifício dele. E a partir do momento da ressurreição, tudo está garantido. Todas as demais festas se cumpririam. O Pai aceitou o sacrifício do Filho e ressuscitou ele dentre os mortos. Então agora ele tem autoridade sobre a morte, sobre o Sheol. Ele tem autoridade sobre tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra. Ele teria a autoridade a partir daquele momento da ressurreição. Antes de subir aos céus, ele fala isso, né? Toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Em Apocalipse também confirma isso, capítulo 5. Então o Pai aceitou o sacrifício do Filho, todas as demais festas se cumpririam. Por isso que ele fala está consumado, mas sabia de todo o seu trabalho, de toda a sua parte ministerial celeste, que ele haveria de concluir a partir do céu. Entendeu, irmãos? Por isso que ele disse está consumado. Por que eu estou falando isso? Porque Deus disse que isso seria de sinal na mão e entre os olhos para o povo dele. Na antiga aliança, as coisas que eram sombras. Na nova aliança, as realidades. O sacrifício de Cristo que nos faz, através do sacrifício de Cristo, que ele envia o Espírito. O Espírito só poderia ser enviado se Cristo morresse como um sacrifício aceitável para Deus e o Pai ressuscitasse o Filho dentre os mortos. Primícias. Aí viria o Espírito Santo sendo derramado justamente no dia 50. Pegou? Até aqui? Através disso, Deus começa a nos remover todo o cativeiro. Lembra aquele texto de Efésios 4? Levou o cativo o cativeiro? Isso daqui que eu estou falando está lá, implícito. Quando Jesus morreu, todo o cativeiro que nos prendia foi removido. E agora ele recebe os homens por presentes, como diz o Salmo 68. E Paulo, interpretando o Salmo 68 em Efésios 4, ele fala, e deu dons aos homens. Quando subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu presentes, homens como presentes para a igreja, para a edificação do corpo. Agora, toda aquela barreira maligna que nos prendia, já não tem mais poder sobre nós. Então a gente pode trabalhar na edificação do corpo de Cristo. Vê bem, eu estou falando das festas e isso está conectado com a marca da besta e com o tempo do fim também. Está tudo conectado isso daqui que eu estou falando. Então agora nós temos poder sobre isso. Ou seja, o sacrifício de Cristo gerou essa mente em nós e muda as obras das nossas mãos. Por isso que será de sinal nas nossas mãos e entre os olhos. É a marca de Deus. Isso estaria nos protegendo contra a marca da besta. Nós vamos chegar lá. Pode ver que a Páscoa é uma festa de 7 dias. Está em Ezequiel, se não me engano, capítulo 47. A Páscoa é uma festa de 7 dias. Antes que acabasse a Páscoa, asmos, primícias e o primeiro dia da festa do Pentecoste, ou da festa das primícias, já teria se iniciado. Então, as primeiras 4 festas estão amarradas pela Páscoa. Começou Páscoa, no terceiro dia Jesus ressuscita, a Páscoa ainda está em andamento. E o terceiro dia tem que ser o primeiro dia da semana, como diz lá no livro da lei. Então Jesus ressuscita ao terceiro dia após o dia 14. Esse terceiro dia teria que ser o primeiro dia da semana. Tem que ter as festas na mente para entender isso. Então as primícias já começou e ainda está rolando a Páscoa. Asmos também. E o primeiro dia das primícias já deu início, acaba só lá no dia 50, só que todas as festas estão amarradas. Porque a festa da Páscoa é uma festa de 7 dias e ela não se acaba e já começam as outras. Entendeu como elas estão amarradas? Essas são as 4 primeiras festas. E Deus disse, isso nos será de sinal entre as mãos e entre os olhos. Porque agora começa o ministério do Espírito, a nova aliança escrita no nosso coração. Eu estou fazendo bastante cortes, irmãos, porque, tá vendo a minha voz? Ela tá rouca, né? Eu estou gripado, então eu fico tossindo toda hora. Aí eu fico cortando, tá? O segundo texto está em Deuteronômio 11, capítulo 11, do verso 8 ao 19. E esse texto é muito importante também. Vamos lá, ler a partir do verso 8. Eu estou resumindo. Na verdade, eu queria ler mais. E tem mais textos falando coisas relacionadas assim. Tem mais 2 textos que eu não vou ler. Vamos lá, verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis.
para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás a água. Terra que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Foca aqui agora no verso 13. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que colhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Está vendo Deus falando das primeiras e das últimas chuvas? As primeiras chuvas estão nas primeiras festas. As últimas chuvas estão, com certeza, nas últimas 3 festas. Não é importante isso? Por isso que eu somei esses 2 textos. E no verso 15 diz: darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua semente, a sua messe. E cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor Deus vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Olha só. Quem é que pratica esse texto do verso 19? Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Quem é que pratica essa palavra? E que palavra é essa? A palavra que ele manda pôr no coração. Verso 18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Aqui de novo apareceu as expressões mãos e olhos. Essa é a marca de Deus, é o selo de Deus. Já ouviu falar que o selo de Deus é o sábado? O selo de Deus é o sábado. A marca da besta é o decreto dominical. E Deus está falando, isso daqui tem que estar no coração de vocês. As minhas palavras. Você tem que saber o que é a primeira chuva e o que são últimas chuvas, tanto no literal como no espiritual. Aliás, o espiritual não se compreende se não compreender o literal. Isso tem que estar no coração, ou seja, ministério do Espírito na nova aliança. E tem que ser mesmo, porque primeiras e últimas chuvas falam das 4 primeiras festas e das 3 últimas. Fala da primeira vinda de Cristo e da última vinda dele e da volta, do retorno dele à terra. E quando no verso 18 diz: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, você pode entender 2 coisas aqui. Que a palavra de Deus tem que estar atada na tua mão, como se você estivesse lendo a palavra de Deus e meditando nela sempre. E por frontal entre os olhos, a palavra estando por sinal na tua mão e por frontal entre os olhos, você estando lendo e meditando nela. Isso que quer dizer.